Dentre os grupos de doenças que são conduzidos pelos neurooftalmologistas, nós temos as neuropatias ópticas. Nem toda neuropatia óptica é uma neurite óptica. Inclusive, a principal neuropatia óptica é o glaucoma. Existem várias outras, diversas neuropatias ópticas, as doenças que acometem o segundo nervo craniano, o nervo óptico, nervo que leva a visão dos olhos para o cérebro. Existem vários tipos de neuropatias ópticas. Nós temos, por exemplo, as neuropatias ópticas isquêmicas, neuropatias ópticas carenciais, tóxicas, metabólicas, neuropatias ópticas compressivas, neuropatias ópticas infiltrativas, neuropatias ópticas por aumento da pressão intracraniana, que acaba levando a inchaço dos nervos ópticos, o papiledema. E também temos um grupo muito importante de doenças dos nervos ópticos, que podem acometer os nervos ópticos, chamados de neurites ópticas. As neurites ópticas são doenças marcadamente inflamatórias, então são neuropatias ópticas inflamatórias. Didaticamente, nós as dividimos em típicas e atípicas. Quais são as neurites ópticas típicas? São as que se comportam tipicamente. Como é o comportamento típico de uma neurite óptica? A neurite óptica que geralmente ela ocorre com dor ocular. Então a dor é uma marca muito típica e importante das neurites típicas. Geralmente é uma dor retroocular e ocorre tanto em repouso, mas piora a movimentação. Então quando o paciente movimenta os olhos, ele sente essa dor atrás dos olhos. Então ela é, de um modo geral, retrobulbar. É uma dor que pode ser referida nos olhos, mas ela é tipicamente referida atrás dos olhos, de forma retrobulbar. Porque 2/3 desses casos, a inflamação ocorre na porção retrobulbar do nervo óptico e não no disco óptico, não na papila, que é onde a gente consegue enxergar no fundo de olho. Isso quer dizer que 2/3 dos casos não haverá edema. Logo é esperado. Um paciente, por exemplo, que seja mulher, jovem, acomete mulheres em 5:1, uma proporção aproximada de 5:1, na faixa etária de 20 a 40 anos. São casos cuja baixa acuidade visual geralmente não é tão severa, pode variar de 20/20 até 20/200, mas geralmente fica nesse intermédio aqui, 20/40, 20/60, e uma marca muito importante é que melhora uma boa recuperação visual, inclusive espontânea. Quando fazemos esse diagnóstico, é instituído o tratamento de forma até urgencial para evitar sequelas, reduzir a inflamação e evitar novas recidivas, mas são quadros que, em termos de prognóstico, tendem a apresentar uma boa recuperação. Então, se um paciente mulher, jovem, nessa faixa etária, se apresentar dessa forma, dor ocular, em repouso, movimentação, uma baixa acuidade visual, turvação, tipo um vidro do carro na chuva ali, um defeito de campo visual que pode ser uma redução difusa da sensibilidade, mas também um escotoma seco central, que funde ali a parte do campo visual central com a mancha cega, e uma boa recuperação visual, apesar de ou com tratamento, a gente está diante provavelmente de uma neurite típica, cuja principal causa e etiologia é desmielinização. Desmielinizante, sua principal condição associada é a esclerose múltipla. Uma doença de fundo neurológico, neuroimunológico, por uma desregulação do sistema imune, basicamente linfócitos TH1 e TH17, que acaba levando a uma infiltração leucocitária com inflamação subjacente da substância branca cerebral. Pode ter acometimento também de medula, vários locais no cérebro, né, seja infratentoriais quanto supratentoriais, geralmente periventriculares, pode ter esse tipo de lesão típica, e os nervos ópticos é o local típico de acometimento dessa condição. Depois discutiremos particularmente todas as alterações neurooftalmológicas mais comuns na esclerose múltipla. Então, geralmente, 2/3 é na porção retrobulbar do nervo óptico, mais próximo do globo. Na ressonância nuclear magnética é esperado, na fase aguda, um hipersinal e uma captação importante do gadolínio, principalmente quando ponderado em T1. Então, essas são as manifestações típicas da neurite típica. Sempre quando isso aqui foge de qualquer uma dessas manifestações, a gente pode estar diante de uma neurite atípica. Então, por exemplo, muita dor ou sem dor, indolor.
Quando é bilateral, então, neurites ópticas que sejam bilaterais, sejam concomitantes ou rapidamente simultâneas, acometer um olho dias depois ou semanas depois acometer o outro olho, acender o sinal de alarme para uma possível neurite atípica. Então, bilateral não guarda essa proporção entre ser mais comum por mulheres ou homens, faixas etárias abaixo dos 15, ou pacientes mais velhos, acima dos 60. Então, extremos de idade também é um fator atípico. Baixa acuidade visual profunda. Então, visões de, por exemplo, movimento de mãos, percepção luminosa e sem percepção luminosa, tem que acender um sinal de alarme para uma provável neurite atípica. Além disso, uma pobre recuperação. Então, tendências a deixar sequelas. Pior recuperação. Diante disso aqui, a gente tem que pensar em outras causas. Dentre elas, existem doenças neurológicas, de fundo agora não desmielinizante, mas autoimune, como a doença relacionada ao anticorpo anti-MOG, que é o glicoproteína da mielina dos oligodendrócitos. Então, ou MOGAD, que é a glicoproteína da mielina dos oligodendrócitos disease. Então, a doença associada a esse anticorpo, geralmente é um quadro que pode ser bilateral, uma perda visual eventualmente pode ser moderada, mas pode ser mais profunda, recorrente, corticoide dependente. E nós temos aqui também o espectro da neuromielite óptica relacionada ao anticorpo anti-aquaporina 4, onde a gente tem um ataque autoimune dos astrócitos, uma astrocitopatia nos canais de aquaporina 4, podendo levar a uma perda visual irreversível bilateral, um quadro muito mais grave. Além disso, aqui também entram doenças infecciosas, então, neurites infecciosas, como, por exemplo, sífilis, tuberculose, neuroretinites de toda sorte, doenças autoimunes, vasculites, doenças de BC, lúpus e várias outras doenças autoimunes. Então aqui está basicamente um panorama inicial para a gente raciocinar dentro das neurites ópticas, separando elas em típicas e atípicas, o que vai nos ajudar bastante na nossa investigação.